Hoje, após a mensagem, nós vamos ter um ato diferenciado. Vou até pedir depois os diáconos trazer pelo menos trazer os 2 gasofiláceos aqui à frente. Nosso ato depois da mensagem será o nosso amigo secreto. Eu quero que você saiba, eu expliquei no início, vou explicar novamente, alguns chegaram depois. Hoje vai ter amigo secreto e todos vão pegar, todos vão participar. Imagine você foi para uma festa, tinha amigo secreto, e você tirou o papelzinho e o nome do seu amigo secreto era Jesus. Você tem que dar alguma coisa para o seu amigo secreto. Nós fizemos isso no culto de Natal e estamos estendendo a todos os que estão presentes hoje. A você colocar aí no papel de oração, tem aí no banco ainda, papéis de oração. Escreve o seu nome. Ah, mas eu sou visitante, posso fazer? Pode. Isso é para Jesus. Escreve o seu nome. E você vai colocar que presente você quer dar a Jesus. Nós fizemos isso no Natal porque era o aniversário ou a comemoração do nascimento de Jesus. Um presente para Jesus. Depois da mensagem, nós vamos ter o último hino e nós vamos colocar no gasofilácio o nosso presente. Na primeira semana completa de janeiro, o seu nome, o seu presente estará no gasofilácio. Nós vamos orar. Será a nossa reunião de oração durante a semana toda. Nós vamos orar. Nós vamos pegar, o seu pedido estará lá e nós vamos orar. Abençoe o irmão fulano de tal. Ele está dedicando este ano ao Senhor, ele vai participar mais do evangelismo da igreja. Por exemplo, o Senhor conceda graça para que ele consiga te dar isso. Irmão, é um gesto. É um gesto. Nós temos que aprender a fazer votos. É um voto ao Senhor. Às vezes nós só oramos pedindo coisas. Eu quero convidar todas as pessoas, aqueles que não fizeram no Natal, que estão hoje, façam isso. Após a mensagem nós vamos recolher o amigo secreto, que nem é tão secreto assim. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 2. Vou ler do verso 1 a 23. E até a meia-noite nós vamos meditar nesse... Não, até a meia-noite é brincadeira. Só para descontrair um pouco com vocês. Nós vamos meditar nesse texto. Para que nem todos se assustem com o tamanho do texto para a meditação, nós vamos explicar o seguinte. Nós vamos ver citações do Velho Testamento aqui nesse texto. Os trechos desse texto, eles vão citar o Velho Testamento. E nós vamos perceber que Mateus está usando um recurso de dizer para os irmãos e irmãs, principalmente judeus que estão lendo o seu Evangelho, dizendo assim, nós podemos falar de Jesus Cristo sim para todas as pessoas. Lembra o final do Evangelho? E nós devemos falar de Jesus Cristo para todas as pessoas, porque Jesus Cristo é o cumprimento da palavra de Deus. Então você vai ver que ele está falando do nascimento de Jesus, dos eventos que aconteceram, não só no nascimento, mas no crescimento de Jesus, naqueles momentos iniciais, de como o Senhor o guardou, de como o Senhor o trouxe, principalmente de como o guardou da matança de Herodes. E você vai perceber que ele sempre vai dizer assim, isso para que se cumprisse as Escrituras, ou o que fora dito pelo profeta. E eu quero que você entenda que hoje nós vamos olhar para a palavra de Deus e nós vamos perceber que a melhor maneira de viver com Deus neste mundo é confiando na palavra do Senhor. A confiança na palavra do Senhor é a base de uma vida vitoriosa com Cristo. Nenhum de nós conseguirá andar com Jesus se não tiver confiança plena na palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus não é Deus, mas é o que Deus disse sobre Ele como Ele quer que vivamos. Nós não podemos criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Nós podemos viver segundo o que Ele disse que devemos viver. Por isso a confiança na palavra de Deus é fundamental. Deus está comprometido com a sua palavra e Ele a faz cumprir.
Nós temos vários textos nas Escrituras que nos dizem o seguinte: céus e terras poderão passar, mas sua palavra não passará. Sabe, mesmo que a erva e a flor se sequem, a palavra de Deus jamais passará. Nós temos que aprender que o recurso que Deus nos deu neste mundo, para vivermos uma vida que o agrade, este recurso é a palavra dele. Às vezes nós tentamos criar algum caminho que a gente acha o melhor. A gente cria um sistema de vida baseado naquilo que a gente acha melhor. No Velho Testamento nós temos um livro que é o livro de Juízes. No livro de Juízes você vai ver repetido, o último versículo do livro de Juízes, ele é repetido ao longo do livro. Porque era um livro onde o povo era muito instável, ora estava com Deus, ora estava longe de Deus. E o texto diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia segundo bem lhe parecia. Às vezes nós temos bons conceitos para viver, nós temos sabedoria adquirida e sabemos algumas coisas sobre a vida, mas meus irmãos, se queremos viver de uma maneira que agrade a Deus e se queremos viver na companhia de Cristo e ter uma vida vitoriosa nesta companhia, nós precisamos de um roteiro e nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Então, nesse texto de Mateus hoje, nós vamos dizer para nós mesmos, através da meditação, assim: por que é que eu devo confiar na palavra do Senhor? Por que é que eu devo confiar na palavra do Senhor? Eu devo confiar na palavra do Senhor por causa disto, por causa daquilo outro. Vamos ver como é que o texto nos ensina sobre essas coisas. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Essa é a primeira cena. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo o qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem.
Segunda cena é esta. Terceira cena. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenida em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: ele será chamado Nazareno. Vamos orar. Eu quero pedir ao irmão Davi Emídio, eu vi o irmão vindo aqui à frente. Irmão, pode nos dirigir a Deus esta palavra de oração? Pedindo a Deus que nos guarde na meditação de sua palavra. Nosso Deus, nosso eterno, glorioso Pai, nós entramos em Tua presença gloriosa, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pai querido, os nossos corações se alegram na Tua presença gloriosa nesta noite. Sim, Senhor. Pai de amor, estende sobre nós a Tua mão santa e poderosa e operas maravilhas no meio do Teu povo. Amém, Senhor. Senhor Rei da Glória, abençoa ricamente, poderosamente, Senhor, quantos entraram por esta porta para ouvir a Tua palavra. Sim, Senhor Deus. Pai de amor, como instrumento, usa o Teu servo em Tuas mãos. Que, ó Deus, ao abrir a sua boca, ele tenha palavras para edificar nesta noite a Tua igreja. Amém, Senhor. Abençoa ricamente as crianças que estão junto conosco. Como diz a Tua palavra, Senhor, Tu estás, é o reino dos céus. Amém, Senhor. Abençoa os seus pais, que, ó Deus, eles sejam instruídos por Ti, para ensinar os seus filhos o caminho da salvação. Que nunca se desvie, nem para um lado, nem para o outro, mas que possa seguir firme o alvo da soberana vocação, Senhor. Tem misericórdia. Fica conosco, Pai. Perdoa nossas faltas, as nossas imperfeições, Pai amado. Assim como diz a Tua palavra, Senhor, como está longe o Ocidente do Ocidente, assim afasta para longe de nós as nossas dimensões. Amém, Senhor. Pai, como é tão gostoso, como é tão amável estar em Tua presença, Senhor. Tantos anos que já vivemos, ó Pai, somos gratos a Ti, que só Tu podes operar maravilha no meio do Teu povo, Senhor. Amém, Senhor. Abençoa o pastor, o Teu servo Maurício, Senhor. Que ele seja usado por Ti, Senhor, para anunciar as boas novas de salvação. Amém. E com ele, Senhor, abençoa todos nós, para que possamos, ó Deus, anunciar, tanto abrir a nossa boca, como o nosso testemunho lá fora, Senhor, que o mundo possa ver Cristo em nós. Amém. Senhor Rei da Glória, muito obrigado para a última reunião em Tua casa em diário, mas que o ano que se aproxima possamos continuar junto de Ti, anunciando ao mundo, Senhor, as boas novas de salvação. Amém. Pai amado, se porventura tem nesta noite alguma pessoa que está em dificuldade, que, ó Deus, esta noite
fique tudo aos teus pés e possamos esperar com paciência nas tuas promessas gloriosas. Sim, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, Pai, humildemente, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Se você está planejando um novo ano, está traçando metas pessoais, se você está se dispondo a viver coisas novas este ano que vai entrar, eu quero chamar você e pedir a você que pare de planejar se você ainda não tomou a decisão de fazer planos de uma vida com Cristo. Por que eu estou dizendo isso? É porque talvez seja muito bom pensar em coisas para esta vida, mas viver esta vida sem Cristo não é algo bom. Então eu quero pedir a você que espere, dê um passo atrás e diga assim: esses meus planos, estes meus intentos, estes meus projetos, eu quero vivê-los ao lado de Jesus Cristo. Sejam eles de natureza quaisquer. Talvez alguns desses projetos você tenha que dizer: isso não vai dar, realmente não vai dar, porque isso eu não vou conseguir viver com Jesus. Ou talvez você tenha que dizer: olha, isso não é que não vai dar, até dá, mas eu tenho que ser vivido de outra forma, não dessa que eu estou planejando. Porque se você não viver um ano com Jesus, haverá um grande vazio na sua alma quando terminar o ano. Irmãos, como é triste a gente encerrar um ano de lutas, e a gente olhar para a nossa relação com Deus e descobrir que nada foi construído de novo. Que as estruturas que antes estavam aparentemente bem, ruíram todas. Que nós não servimos a Deus um ano inteiro. Como é vazio o coração de um crente verdadeiro. Um crente que ama o Senhor, ele chegar no final de um ano e dizer assim: de fato, este ano no meu relacionamento com Deus, eu nada construí. Então, antes de você começar um novo ano, antes de você colher qualquer decepção, eu quero chamar você a pensar sobre isso. E o que Deus nos diz, o Deus constantemente nos diz, é que nós devemos confiar nele, confiar no modo dele, nas coisas que ele diz para nós fazermos, nas coisas que ele diz para nós não fazermos, nas coisas que ele diz que são muito importantes na nossa vida, e nas coisas que ele diz que nós devemos descartar. Nós devemos aprender a confiar na palavra do Senhor. Esse texto que nós lemos, ele é o início de um evangelho escrito por um homem que era um publicano, um homem que era odiado por todos os judeus, um homem que as pessoas desconfiavam da honestidade dele, um homem que as pessoas não gostavam de tê-lo no seu relacionamento porque ele era considerado entre as pessoas descredenciadas. Como é que Deus escolhe um homem deste para escrever um livro sobre a vida de Jesus? Que crédito esse livro traria? Mas imagine só, vou usar um exemplo, ele é estapafúrdio um pouco, né? Ele é fora do contexto. Imagine aquele Marcola do presídio que está em algum lugar aí, escrevendo um livro sobre ética. Ou o Marcinho VP, escrevendo um livro sobre bom comportamento. É possível? Lógico que é. Imagina que ele sai da prisão e fala assim: agora eu vou escrever um livro sobre ética. Aí você vai falar: mas um livro sobre ética escrito por fulano de tal? Ou Adolf Hitler deixa um livro escrito e foi editado póstumamente sobre amar o próximo. Isso não tem crédito. Como é que Deus faz com que um homem que não tinha crédito entre os seus deixe um livro
onde ele anuncia que Cristo deve ser pregado. Não parece que a estratégia de marketing é errada para Cristo? É porque a autoridade não estava em Mateus. É isso que Mateus vai dizer. Ele vai constantemente no seu livro falar: olha, vocês têm que crer em Jesus, não por minha causa, mas porque Cristo é o cumprimento da palavra de Deus. No primeiro trecho, na primeira cena, esta cena dos magos que vieram do Oriente e que buscavam a Jesus, quando eles chegam ali no castelo, quando eles chegam ali no rei Herodes, eles se apresentam ao rei, o rei fica atordoado com aquela notícia: que história é essa? Nasceu um rei dos judeus? O rei dos judeus sou eu. Ele manda chamar os sábios do seu reino, diz assim: me falem aí onde está esse menino, onde poderia nascer? E aqueles homens dizem assim: em Belém da Judéia, eles responderam, verso 5, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Eles estão citando aqui Miqueias capítulo 5. Meus irmãos, por que nós devemos confiar na palavra do Senhor? A primeira coisa importante você pensar é que nós devemos confiar na palavra do Senhor. Ela é a base de uma vida vitoriosa, porque Deus trabalha para fazê-la cumprir. Em todos esses textos nós vamos ouvir e repetidamente dizendo: para que se cumprisse as Escrituras. Se eu começar a planejar a minha vida segundo a palavra do Senhor, se eu começar a orientar as minhas decisões segundo a palavra do Senhor, se eu começar a aceitar a palavra do Senhor e o seu conselho em todas as coisas que eu for fazer, se eu começar a considerá-la, eu sei que Deus vai cumprir o que Ele disse. Irmãos, note a segurança que há nisto. Note a simplicidade disto. Se você confia que existe um Deus que se revelou neste livro e que a palavra dele é digna de confiança, eu não tenho dúvida de que se Deus pedisse para você: deixa a tua terra, a tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, se você confiasse neste Deus, na sua palavra, você o faria como Abrão fez. Meus irmãos, isso é confiar na palavra do Senhor. Ele vai cumpri-la. Ou seja, se eu começar a planejar e a viver a minha vida segundo a palavra do Senhor, eu ando numa trilha certa, num caminho que não é de morte. A própria Bíblia diz que aos homens, os caminhos dos homens parecem caminhos certos, mas o final deles são caminhos de morte. A Bíblia diz que o caminho perfeito é o caminho de Deus. Deus sabe por onde nós devemos andar. Às vezes a palavra do Senhor nos desafia a confiança de uma outra maneira. Ela parece apresentar para nós coisas como: será que se eu fizer isso, isso não pode dar certo, isso é fora do contexto da nossa realidade, da nossa cultura. Dará, irmãos. Às vezes a gente se frustra. Não é porque a palavra de Deus está errada. É porque nós impomos a Deus as nossas vontades. Mas quando nós caminhamos humildemente debaixo da palavra, da orientação do Senhor, cada realização da nossa vida nos mostrará o caminho da vitória. Eu quero começar olhando para esse texto que eu já li, para que você perceba o seguinte: perceberam que há uma certa precisão aqui no que o texto coloca diante de nós? Diz assim, que o texto de Miqueias apontava Belém, a terra de Judá. Meus irmãos, se nós percebermos bem, Deus trabalha para cumprir a sua palavra com precisão. Deus não acerta o alvo um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, ou um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Deus não acerta o alvo um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Não, Deus acerta no centro, perfeito. Mas precisamos começar a confiar que a palavra do Senhor é precisa. Não é um conselho mais ou menos. O Senhor sabe precisamente o que precisamos, o que necessitamos. E tu, Belém, Deus sabia a cidade
em que Jesus haveria de nascer. Eu e você devemos confiar na palavra do Senhor, mas devemos considerar que ela é precisa nos seus apontamentos. Quer sejam apontamentos a nosso respeito, quer sejam apontamentos a respeito das coisas ao redor de nós, confiar na precisão da palavra do Senhor, nos seus ensinos, nos seus conselhos, é um passo importantíssimo para quem quer viver vitoriosamente com Cristo. Eu estou dizendo viver vitoriosamente com Cristo, porque para mim, a grande vitória desta vida não são as nossas conquistas materiais, não são as nossas conquistas pessoais no que diz respeito à intelectualidade, à vida social. A maior vitória, ou para o crente, a única que vale a pena ser comemorada, é que nós vamos terminar 2013 mais perto de Jesus Cristo. Porque eu posso conquistar o mundo inteiro, diz a palavra, mas se eu perder a minha alma, eu perdi tudo. Se eu perder comunhão com meu Deus, eu não tive nada. De que adianta correr o ano inteiro atrás de tantas coisas? Viver tantos sonhos, tantos desejos, tantas lutas, se esses sonhos, se esses desejos, se essas conquistas não estiverem nos levando para perto de Jesus. Não há nada neutro. Ou caminhamos para perto de Jesus, ou nos afastamos dele. A Bíblia deixa claro, não podemos amar a dois senhores. Haveremos de amar um e aborrecer o outro. Então, irmãos, estou qualificando viver vitoriosamente com Cristo. Confiar na precisão dos conselhos da palavra do Senhor é um passo de sabedoria, é muito importante. Deus não somente escolheu a cidade de Belém para o nascimento de Davi, que era o rei Davi. Deus não somente escolheu para casar com Maria José, que era da cidade de Davi, mas escolheu o tempo certo, porque César Augustus, só naquele ano, fez um decreto: eu quero saber quem está no reino. Justamente quando Maria estava grávida. Ela teve que viajar da Galileia até a Judéia, do norte para o sul, e chegou lá justamente nos dias de dar à luz. Não deu tempo de voltar? A precisão da palavra do Senhor é impressionante. Deus não acertou por acaso, não foi a loteria do final do ano. Me fala os números aí. Ai, quase. Não, Deus disse. Deus é preciso, porque Deus conduz. Deus faz. A sabedoria de ter a palavra de Deus e confiar na sua precisão fará você obediente. Fará de você obediente à palavra. Você não viverá mais ou menos perto da palavra. Você vai falar: eu não posso viver assim. Eu quero dar um exemplo prático. Irmãos, a palavra de Deus diz que comunhão na igreja é algo importante, não diz? Se você acha que a palavra diz, ou você sabe que a palavra diz, me fala uma coisa: por que é que você não pratica? Se a palavra de Deus é precisa, obedeça. Existem outros elementos. Por exemplo, a palavra de Deus diz: o que Deus uniu, não separe o homem. Ela é precisa? Se é precisa, por que você está pensando sobre isso de outra forma? A palavra de Deus é precisa sobre o namorado não defraudar o corpo da namorada. Eu estou sendo claro? Se ela é precisa, por que muitos estão tentando outros caminhos? Confiar na precisão da palavra do Senhor é uma maneira de não perder comunhão. Eu de vez em quando ouço as pessoas dizendo assim:
Não, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo, aí tem várias coisas, né? Mas eu estou firme com Deus. Será? Será que você não está enganado? Você confia na precisão da palavra do Senhor? Olhe com seriedade para ela. Obedeça. Obedeça. Há tantos textos. Você pode ler, por exemplo, Josué. Vou pregar em Josué ao longo desse ano aí, não lembro agora a data. Em Josué tem um episódio da cidade de Ai. Deus falou, não pegue nada. E Acã olhou e falou, isso é um desperdício danado. Esse tesouro aqui, essa capa babilônica, esse ouro, essas coisas todas aqui, um desperdício danado. Eu acho que Deus não vai se importar. E pegou. Não contou para ninguém. Mas você talvez conheça a história. Se você não conhece, vale a pena você ler lá no livro de Josué, no capítulo 6. Como Deus quer obediência à sua palavra. Segunda coisa, vamos na segunda cena. Segunda cena, nós vamos ver ali a fuga para o Egito. O texto diz que Herodes ficou muito enfurecido. Enfurecido porque os magos foram por outro caminho embora. Não contaram para Herodes onde é que estava o menino. Herodes sabia que era em Belém, mas, puxa, em Belém, que casa, que lugar, quem é essa pessoa? Então Herodes teve uma ideia brilhante. Herodes falou assim, bom, eu não sei quem é o menino, mas fazendo as contas, deve estar com tantos anos, é o seguinte, vamos garantir um pouquinho para cima. De tantos anos para baixo, a Bíblia não nos revela qual a idade, manda matar todos os meninos. Estava resolvido. Meus irmãos, fico pensando que situação difícil, que circunstância triste para a nação. O próprio rei mandar matar os filhos do seu povo. Nós temos algo parecido lá no Egito. Quando Moisés nasceu, as mulheres hebreias eram muito férteis, estavam dando muitos filhos. O rei do Egito falou assim, tem hebreu demais aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir, a taxa de natalidade deles é muito grande, vamos aumentar a de mortalidade. Mandou matar os meninos. Mas aí é um rei estranho mandando matar o povo de Deus. E agora nós estamos vendo Herodes, se julgava rei dos judeus, mandando matar os meninos. E Deus está usando essa história triste para cumprir a sua palavra. O que a gente aprende aqui? A gente aprende aqui que Deus cumprirá a sua palavra, mesmo em meio a circunstâncias ruins. Deus continuará cumprindo de forma precisa a sua palavra, mesmo que a história da minha vida, a história da sua vida, tenha de passar por circunstâncias ruins. O texto diz que ele foi para o Egito, que ele partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Isso aí é o profeta Oséias. Meus irmãos, é muito importante que confiemos na palavra do Senhor, porque Ele trabalha para a cumprir, mesmo em meio a circunstâncias ruins. A precisão da palavra de Deus não pode ser obscurecida porque nós estamos passando por problemas. A precisão da palavra do Senhor não será diminuída porque as coisas não deram do jeito que você achou que deveriam dar. A precisão da palavra do Senhor não muda porque as circunstâncias aparentemente estão mudando a rotina da sua vida. São duas citações muito importantes, tanto a do verso 15 quanto a do verso 18. E no verso 18 nós temos aqui o lamento de Raquel, chorando por seus filhos. Choro, pranto. Quando as circunstâncias se levantam e nos levam a chorar, a prantear, isso não vai mudar o fato de que Deus está cumprindo a sua palavra. O caminho mais seguro ainda é a confiança na palavra do Senhor. A vida não tem só flores.
a vida também tem espinhos. Nós acabamos de cantar pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm. Mas não mude de caminho. Continue no caminho do Senhor. Já viu aquela pessoa que o jeito dela resolver a vida dela é fugir da presença do Senhor? Olha, as coisas estão indo tão mal que agora eu acho que eu vou tentar o caminho fora do Senhor. Parece direito, mas o final é um caminho de morte. Uma vida vitoriosa com Cristo crê que Deus cumpre a sua palavra mesmo em meio a situações ruins. O cativeiro egípcio, o cativeiro babilônico, o império macedônio, o império medo-persa, o império romano, o império macedônio, o império romano, até a interferência de Satanás no jardim do Éden. Nenhuma destas circunstâncias impediram Deus de cumprir os seus propósitos. Se você olhar para Jó, o exemplo de Jó, o próprio Jó atesta dizendo o seguinte: olha, Deus me tirou tudo. Deus tirou meus filhos. Deus tirou minhas filhas. Deus tirou os meus bens. Deus tirou minha saúde. Mas nada podia impedir os propósitos de Deus. E o que é que Deus queria com Jó? Que ele estivesse mais unido a Deus. Antes quando eu tinha tudo, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora que eu passei por essas provas, eu sei que tudo tu podes, ninguém pode frustrar os teus planos. Agora eu te conheço, porque os meus olhos te veem. Irmãos, Deus cumpre isso, o propósito de nos tornar um com Ele. Esse é o grande propósito de Deus, ser o nosso Deus, ser o único amor do nosso coração. Tudo que Deus está fazendo é para construir dentro de nós uma alma que ame a Deus de todas as suas forças. Você quer fazer isso em 2013? Quando você estiver passando por momentos difíceis, lembre que as circunstâncias ruins não podem impedir Deus de cumprir a sua palavra. Então volte para a palavra. Eu quero ir para a terceira cena, a partir do verso de número 19. Nessa terceira cena acontece algo muito interessante. José está vivendo no Egito com Maria e com Jesus. O menino está crescendo lá. Nós não sabemos até quanto tempo eles ficaram lá. Talvez nós poderíamos estudar a história da igreja e Flávio Joséfos e ter uma ideia de quando Herodes mandou matar os meninos e quando Herodes morreu. Eu não tenho essa informação. E o texto parece nos dizer que esta informação não é tão importante, porque ele não nos dá. Mas ele diz uma coisa. O texto diz assim: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. E ele regressou. O texto nos diz que a vontade do Senhor de preservar Jesus se cumpriu no tempo determinado. Veja, se Deus está trabalhando por Jesus, por que ele não matou Herodes antes de Herodes matar os meninos? Por que Deus não deu cabo da vida de Herodes? Eu estou falando Deus porque você sabe, só Deus dá a vida e a tira. Por que Deus deixou Herodes reinar ainda tanto tempo, seja lá quanto tempo foi? Primeiro, para se cumprir, que do Egito chamei meu servo. No tempo de Deus é que Ele vai cumprir a sua palavra. Nós vivemos num mundo de pessoas muito ansiosas. Nós vivemos num mundo de pessoas que querem tudo para ontem. Nós somos aquela geração que quer tudo rápido, quer respostas rápidas, quer resultados rápidos. Se você fosse do tempo do disquete de 5 quartos, aquele disquete que era uma coisa assim desse tamanho,
Meninos mais novos, creiam em mim, isso já existiu. Alguns que estão rindo sabem que existiu. Se vocês fossem daquele tempo, vocês achariam os computadores de hoje ultra velozes. Mas a gente se acostumou com a rapidez. E é por isso que também somos a geração de pessoas de decisões precipitadas. É por isso que somos a geração que não quer conselhos que nos levem a esperar. Meus irmãos, como é engraçado, isso é tão sintomático. Se você diz para alguém, espera um pouco, não faz isso agora, é a mesma coisa que apertar um botão e vai lá e faz. Pessoas sábias sabem que Deus cumpre com precisão a sua palavra. Não importam as circunstâncias, mas Ele faz isso no tempo dEle. Deus não trabalha segundo os nossos relógios. Vocês estão olhando o relógio para ver se o pastor já vai terminar o sermão. Deus não trabalha segundo os seus relógios. Deus trabalha no tempo dele. Deus tem o tempo certo. Há tempo para todas as coisas. Esse é um texto que nós gostamos de ler lá em Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas. Nós gostamos de recitar isto, mas nós não gostamos de cumprir com esta palavra. Tudo que Deus fez aqui, nesse texto, foi para cumprir de modo tal a sua palavra no tempo determinado. Havia um tempo certo para as Escrituras se cumprirem. E o tempo produziu muitas coisas. Foi o tempo tão certo, Jesus voltou em segurança. Foi o tempo certo, não foi demorado demais para que Jesus, quando voltasse, ainda continuasse aquele ar de insubordinação contra o rei dos judeus, o verdadeiro rei. Então ele foi morar na Galileia para que se cumprisse a palavra e ele fosse chamado de Nazareno. Repetindo aquele texto de Isaías que diz que ali das regiões de Naftali, de Zebulon, é que viria o Senhor. Meus irmãos, Deus cumpre no tempo certo, porque Deus tem um propósito com o tempo. Às vezes é o propósito de amadurecer a sua vida. Às vezes é o propósito de tirar do seu coração deuses que estão aí arraigados, que estão deixando você longe do Senhor. Às vezes é o propósito de quebrantamento na sua vida. E às vezes é o propósito de mudança de ritmo. Irmãos, pensem em Moisés. Moisés, depois que descobriu que ele era o libertador, ele já matou 2 egípcios. Eu vou dar um jeito de libertar o povo. Deus manda Moisés para o deserto. Você fala assim, Deus vai me mandar para um curso. Quanto tempo será? Quem sabe, 1 semana? Será um curso de 4 anos? Uma faculdade? 40 anos. O tempo certo para o amadurecimento de uma fé que tenha Deus acima de todas as coisas. É isso que Deus quer. O tempo certo para você não se tornar alguém extremamente orgulhoso de si mesmo. O tempo certo para você aprender. E tem um outro lado, o tempo certo do seu socorro. Ele não vai permitir que o tempo extravase a sua possibilidade de suportar. Nunca vai acontecer de Deus chegar, meu eu, cheguei atrasado, você não aguentou. As pessoas pensaram isso de Jesus. As irmãs de Lázaro falaram, Senhor, se eu tivesse chegado antes, poxa. Aí Jesus falou, tudo tem, ele não disse isso, mas implica-se nisso, tudo tem um tempo certo. Foi melhor eu ter me atrasado, para que se revelasse a glória de Deus. A ressurreição de Lázaro. Tudo tem o tempo certo. E Deus vai cumprir a sua palavra no tempo certo. Não desanimes em viver segundo a palavra. Eu já quero adiantar uma coisa. Quase sempre a palavra
ela tem uma estrada mais longa. Ela quase sempre nos leva a amadurecimentos com mais tempo. Esse negócio de buscar a Deus para soluções muito rápidas não é uma coisa muito sábia. Ai, estou com um problema, vou lá no presbítero Eldo, tem oração forte, o presbítero Eldo vai orar e eu vou sair de lá curado. Esse negócio, eu vou levar o boletim santo que o pastor usou no domingo, está abençoado, ungido, vou pendurar na porta e este boletim é que vai dar vida espiritual à minha casa. Deus, quase sempre o método de Deus é assim: medita na palavra dia e noite. O pão nosso de cada dia. Eis que estarei convosco todos os dias. Deus é eterno, gente. Ele não faz nada apressado. E a melhor coisa é nós não sermos precipitados na nossa vida. A precipitação tem matado a nossa vida espiritual. Não seja pronto para se irar. Não seja pronto para falar. Para essas coisas você tem que ser tardio. Seja pronto para ouvir. Seja sábio, descanse no tempo de Deus. Bom é aguardar pelo Senhor. Irmãos, todos nós sabemos que é preciso andar com Cristo. Todo crente sincero, verdadeiro, olha para a sua vida e sabe: eu preciso mais de Cristo na minha vida. Eu tenho certeza que você está pensando nisso. Até você, talvez que não deu muita ênfase nisto este ano que passou, tenho certeza que na consciência você sabe que é assim que se deve viver. Mas você não conseguirá viver com Cristo se você não considerar a palavra dele. Então considere a palavra do Senhor nos seus projetos para 2013. Não importa o ponto onde nós estamos, não importa as circunstâncias sobre a nossa vida e ao nosso redor, não importa se eu tenho urgência ou não tenho urgência sobre uma coisa, eu devo confiar na precisão da palavra do Senhor. Eu devo confiar que não importa o que esteja acontecendo ao meu redor, Ele vai cumprir com a sua palavra. E eu devo ser sábio para atentar para o fato e considerar o fato de que Ele não faz isso segundo o meu tempo. É no tempo dele. Eu quero que você vá para 2013 pensando nessas coisas. Durante este ano de 2013, faça o propósito de vida de confiar mais na palavra do Senhor. Olha para a sua família. Olha para o modo como você está conduzindo a sua família. Isso é uma das coisas mais importantes que todo crente deve pensar. O modo como ele está criando a sua família. O modo como está educando seus filhos. O modo como está mantendo o seu relacionamento conjugal. O modo como a sua família está vivendo em meio às outras famílias. E o modo como a sua família está inserida no contexto da família da fé. Olha para a sua família. E agora olhe para a palavra de Deus. E você olha para a palavra de Deus e diz assim, para você e para a sua família: uma coisa está espelhando a outra. Minha família está espelhando os princípios da palavra do Senhor. Meus filhos obedecem à palavra do Senhor, segundo eu tenho ensinado a palavra do Senhor. O meu casamento espelha a santidade de Cristo. O modo como nós ganhamos a nossa vida, como nós construímos a estrutura material do nosso lar, honra a Cristo segundo a palavra do Senhor. Pense nisso. Pense nisso individualmente. Põe a Bíblia diante de você. Eu já citei aqui para vocês uma frase atribuída a Martinho Lutero. Alguém chega para o mestre e diz assim: professor Lutero, o senhor lê muito a Bíblia? E ele responde: eu não leio muito a Bíblia. Eu não leio a Bíblia. As pessoas arregalaram os olhos desse tamanho, imagino, e ele diz: a Bíblia
me lê. A palavra de Deus nos lê. Você sabe disso. A palavra de Deus está lendo o seu coração agora, esta noite. A palavra de Deus está aconselhando você a confiar mais nela. A palavra de Deus está dizendo para você: pare por aí. Que história é essa de fazer planos sem mim? Sem considerar que eu quero ser o amor da sua vida acima de todos os outros? A palavra de Deus, esta noite, está nos lendo. E porque está nos lendo, ela está falando ao nosso coração. E se a palavra de Deus está falando ao seu coração esta noite, não tardes em ouvi-la. Não jogue fora esta semente preciosa. Não deixe com que o seu coração se torne um caminho de pedras, onde essa palavra não finque em raízes. Não permita que ninguém roube esta palavra do seu coração. Que ninguém tire a preciosidade que Deus está lançando sobre a sua vida. E não permita de modo algum que o tempo, as preocupações a sufoquem. Mas deixe a palavra fazer morada, crescer e frutificar. Comece 2013 dizendo para Deus o que você quer diferente. Planeje terminar 2013, terminar melhor com Cristo. É o conselho que eu estou dando na mensagem do boletim. Por isso que lá no boletim está bom final de 2013. Bom final de 2013. O pastor errou, é final de 2012. Não. Eu quero que você já termine o ano de 2013 bem. Eu quero que você comece a planejar, terminar bem. O que está errado na sua vida? Quais são as áreas da sua vida que você pretende agora mudar, transformar, consertar, fortalecer, enfatizar? Ouça a palavra de Deus, o que ela te orienta a fazer. Com precisão, ela está te ajudando. Não importa as circunstâncias, e no tempo certo, ela fará a obra. Porque a boa palavra de Deus é como a chuva seródia, que vem caindo sobre a terra, alcança o solo e no tempo certo faz frutificar a terra. Agora nós temos a oportunidade de entregar ao Senhor o nosso presente de ano novo. Lembra o nosso amigo secreto? Todos vão participar. Você vai colocar aí no pedido de oração. Encontre aí esse papel. Coloque no pedido de oração. Você vai, quando nós estivermos cantando o último hino, você vai colocar no gasofilácio: meu nome é tal, tal, tal. Eu quero dar ao Senhor em 2013 isto. Eu sei, já vai, dona Josina? Está apressada, né? Espera o hino. Ah, vai dar o papelzinho. Olha, eu estou julgando, né? Quero que você entregue aqui. Não é para o pastor Maurício, não é para o grupo de oração, não. É para Deus. Eu quero chamar a vir aqui à frente os irmãos que estão responsáveis pela semana de oração e que estão presentes conosco. Aqueles que a cada dia vão recolher e receber aqui papéis e estarão conduzindo os irmãos na oração. Que venham aqui à frente, faça aqui a fileira lado a lado, à frente do gasofilácio. Por favor, irmãos, vocês. Marquinho, já vai lá para o instrumento. Marquinho e os outros instrumentistas. Marco Antônio da Silva. Esquecendo, meu irmão? Vocês que vão dirigir a reunião de oração lá na semana, por favor. Deixa eu ver se tem mais algum. Isaac. Ô Isaac, o Renan não ia te ajudar? Renan, você não vai ajudar o Isaac? Você se comprometeu a ajudar o Isaac. Então você vem aqui à frente também.
Esses irmãos estarão, este ano nós mudamos um pouco a rotina desse trabalho da Semana Mundial de Oração. Eu nomeei esses irmãos para estarem à frente da reunião de oração. O Isaac que vai coordená-los, e escolhi só homens, porque é uma coisa que eu quero dizer aos homens todos. Este ano nós vamos pegar no pé de vocês, vamos pôr vocês para trabalhar. Porque os homens estão muito acomodados, nós vamos fazer vocês trabalhar. E olha como eles estão felizes, ó, todos sorrindo, porque vão trabalhar. E o Isaac, como é presidente dos homens, é isso, né, Isaac? Presidente dos homens, vai supervisionar este grupo este ano e com certeza vai tentar usá-los também em outras oportunidades. Nós precisamos aprender a trabalhar e estamos começando. Muito obrigado por aceitar este convite. Fora vocês, tem mais o Wilson Pedroso, tá bom? Ele está em viagem hoje e não pôde estar aqui. Muito obrigado por aceitarem o convite. Mesmo você, Renan, já está em treinamento, tá certo? Agradeço muito. O que você vai dar para Jesus? Você está disposto? Então vamos fazer. Vamos cantar, deixa eu lembrar o número do hino. 373. Mário vai conduzir-nos no canto. 373. Ano Novo. Você aí? A Jane? Por favor, Jane, vem ajudar. Ao som dos instrumentos, nós vamos ficar em pé e vamos consagrar o nosso presente de Ano Novo a Jesus. Irmãos que estão no som, diáconos na porta, avise todos lá. Todos que quiserem, puderem fazer isso. No Natal nós tivemos um grupo já fazendo. E hoje queremos dar a oportunidade a mais irmãos da igreja para fazê-lo. Podem descer aqui do som e os diáconos também podem vir para colocar sua dedicação, seu presente de Ano Novo. 373, Ano Novo. Vamos ficar em pé ao som dos instrumentos. Meus irmãos, foi um ano de grandes bênçãos para todos nós, lutas com certeza, momentos de tristeza, momentos de alegria, tudo se misturou para Deus nos trazer até aqui. E até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja o nome do Senhor. Que você tenha consciência de que Ele cumpriu a sua palavra a nosso respeito e ainda a cumprirá. Cristo há de vir. Cristo irá voltar. E porque Cristo voltará, nós temos a esperança de que estaremos com Ele para sempre. É isso que nós buscamos. Nós não buscamos louvores dos homens. Nós buscamos nos preparar para o grande dia. Então eu convido você a fazer do ano novo um ano de vida com Jesus Cristo.
um ano para estar com Deus, viver para Deus, até que Ele volte, receber a bênção. Que a graça do nosso bom Deus, o Pai, e o amor de Jesus Cristo, Deus Filho, e as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo, repousem sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé, hoje, todos os dias, todos os anos, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje e para sempre, eternamente. Amém. Amém. Maranata, vem, Senhor Jesus. Podem assentar-se, irmãos, muito obrigado. Dona Josina vai recolher, juntar com os outros e repassar para vocês, tá bom? Ela vai passar para o Isaac vai distribuir esses pedidos.